Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito da mais nova contratação do Clube do Remo. O Leão, na surdina ontem, anunciou mais um atacante aí para o restante da Série C. Mas qual foi o critério utilizado pela diretoria do Clube do Remo a respeito de mais esse atleta que chega para tentar nos ajudar nessa reta final de competição nacional? A gente também vai falar a respeito aí das dúvidas do técnico Ricardo Catalá sobre os problemas para escalar o time azulino, principalmente no meio de campo. Vem com a gente. Já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Hoje tem Libertadores da América, vários jogos pelo Brasil e pelo mundo e a chance de você profetizar na bet dos brasileiros. Só pegar teu celular, apontar para esse QR Code na tela, acessar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, sempre utilizando o cupom Chaves Remista. Lembrando, se você se cadastrar no nosso link, você ganha um boné exclusivo da Bet Nacional, é só chamar a gente lá no direct do Instagram. Bom, pessoal, eu quero conversar com vocês aqui a respeito de como o técnico Ricardo Catalá pode começar aí, né, a projetar o time azulino para o confronto de sábado decisivo contra o Volta Redonda no Mangueirão, onde só a vitória interessa ao Clube do Remo para tentar logo, né, dar um passo a mais para se livrar desse rebaixamento para a Série D. O Remo que está perto ainda da zona de rebaixamento, o Remo é o 15º colocado com 17 pontos, 2 a mais que o América de Natal, o primeiro time lá no Z4. E assim, galera, vocês sabem, né, que o Clube do Remo tem um desfalque aí do Rodriguinho no meio-campo, que o Marcelo segue lesionado, eu nem posso chamar isso de desfalque, e que o Pablo Roberto já foi, então por isso que a gente está com peças bem escassas nesse meio-campo remista, né? E eu estava escutando agora há pouco o cartaz esportivo da Rádio Clube, e o repórter Paulo Cacheado, ele deu ali um indício do que pode ser o time do Clube do Remo para sábado, tá? Ele tem algumas dúvidas, principalmente na formação tática, tá? Tem uma primeira dúvida lá na defesa, se o Ícaro sai do time, volta o Diego Guerra, né? Lembrando que o Ícaro não fez um bom jogo contra o Ipiranga, quase deu aquela entregada lá no segundo tempo para o Ipiranga, se o Diego Ivo não salva em cima da linha, provavelmente o Ipiranga tinha empatado o jogo mais cedo naquele dia, né? E pelo que a gente entende aí, como o Diego Guerra saiu do time do Clube do Remo por suspensão, eu acho bem provável que ele volte para a equipe titular, até pelo jogo ruim, repito, que o Ícaro fez, tá? Lembrando que o Ícaro tem facilidade mais de jogar pelo lado direito da defesa. Ele jogou nesse jogo pelo lado esquerdo e o Diego Guerra já está ambientado por ali, já tem atuado ao lado do Diego Ivo em algumas oportunidades. Então a defesa ficaria assim: Vinícius, Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra ou Ícaro e o Evandro. Aí no meio-campo tem a primeira dúvida nesse setor: o Shoa ou Paulinho Curuá. Vocês sabem que o Shoa não atuou contra o Ipiranga porque ele não estava 100%, pediu para o treinador para ele não atuar e por isso que ele não entrou na última partida. Se ele tiver 100%, ele será o titular. Se não, o Curuá entra de novo no time, ele que foi bem, na minha opinião, contra a equipe de Ipiranga, tá? E Claudinei, e aí, meu amigo, tem a primeira questão, o primeiro X da questão, tá? Segundo o Cacheado. O Muriqui seria esse jogador que iria trabalhar como o cara da criação. O Muriqui, que é atacante, que já ajudou o Remo sendo um centroavante, às vezes sendo um falso 9 também. Seria trazido de novo para essa posição de armação com a ausência do Rodriguinho. Presta atenção no que eu estou falando. Aí no ataque, mais algumas dúvidas. O Remo entraria no 4-3-3, segundo ali o Cacheado. Olha o que eu vou falar. A primeira dúvida é Jean Silva, Fabinho e Elton. Esse seria o primeiro ataque. A segunda opção de ataque, Jean Silva, Renanzinho e Fabinho.
Vocês sentiram falta de um nome aí? Vocês sentiram falta de um nome desses citados? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Pois é, né? A gente não escutou o nome do Richard Franco nas duas prováveis escalações. Então, é inacreditável se o Richard Franco continuar fora do time do Clube do Remo. Continuar na reserva é inadmissível, porque é um cara que eu não consigo entender por que é reserva. Só se for questões físicas que eu não acredito, porque não é possível que esses atletas que estão entrando, que o Curuá, que estava 2 meses sem jogar, esteja melhor fisicamente que o Richard Franco. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Então eu preferia que entrasse Richard Franco no time, que o Muriqui fosse mantido, mas jogando lá no ataque, e que o Elton fosse o nosso centroavante. O Remo entraria para mim num 4-4-2. Daria um pouco mais de equilíbrio nesse meio de campo. Por quê? Porque a gente vai enfrentar uma equipe perigosa. O Volta Redonda é uma das equipes que tem o ataque mais poderoso da Série C. Tem um meio campo forte. E não se espantem se o Volta Redonda tiver a posse de bola jogando em Belém. Não se espantem. É uma equipe bem enjoada, bem treinada pelo Rogério Correia lá. E tá ali, buscando seu lugar ao sol nas primeiras colocações da Série C nessa primeira fase. Então, eu, de verdade, dava uma encorpada nesse meio de campo que já tá com problema. Porque eu, de verdade, você colocar a responsabilidade em cima do Muriqui para armar, a gente vai sofrer bastante. Então, eu preferia dar uma encorpada nesse meio de campo, jogasse, nem que fosse com 3 volantes, porque para mim o Franco ele é um volante, ele é o camisa 8, né? E lá na frente, Muriqui e o Elton, né? E quem sabe mais um ponta para ajudar, quem sabe o Jean Silva, que entrou bem contra o Ipiranga também, né? Então tem algumas dúvidas aí pairando na cabeça do Ricardo Catalá, né? Só que a gente vê o Franco fora do time nessas duas escalações aí prováveis que o Cachado trouxe, e o Fabinho no time ainda, o Fabinho que não consegue mais ajudar em nada. O Fabinho entrar no time do Remo ainda é uma insistência que eu não consigo entender do Catalá. É a mesma insistência que ele tinha lá atrás com o Marcelo. A lesão teve que tirar o Marcelo de combate. Então, se o Catalá insistir com essas teimosias, insistir nessas invenções, como ele faz também em relação ao lado direito do Lucas Mendes, ali jogando como ponta, ele só vai se ferrar. Ah, o Smith, ele é o treinador, ele trabalha durante a semana, mas na hora do jogo a gente não vê isso. A gente não vê esse progresso. É uma teimosia desnecessária. Chega na hora da coletiva, ele não admite que ele está errado. E eu sei que tem gente se irritando com os meus comentários aqui no canal, né? A galera que assiste aqui, dizendo que eu sou pessimista. Gente, olha pro campo. Olha o desempenho que o Remo não tá entregando. Olha como a gente venceu o último jogo. Ah, Smith, mas se o Remo venceu os 4 jogos assim, beleza, a gente escapa do rebaixamento, tem chance até de classificar. Sim, claro, é futebol, irmão. É futebol. Mas você não pode se arriscar como você se arriscou no último sábado, porque nem sempre a sorte sorri para ti. É mais fácil, você fica mais perto de vencer a partida de uma maneira organizada, ficando com a bola, do que sendo desorganizado. O futebol ele premia a incompetência, mas não é toda vez não, cara. Não é toda vez. Entendeu? Então é só para a gente refletir que algumas decisões que estão sendo tomadas estão afetando ainda o nosso desempenho na tabela. O cara lá fala aí sobre o recorte do trabalho dele e tal, mas o trabalho dele poderia ser muito melhor se ele não insistisse nessas teimosias que estão deixando aí a gente irritado, né? Com essas escolhas. Enfim, gente, a minha opinião, eu não vou abrir mão dela até que ele que ele coloque em campo uma escalação coerente e faça as mudanças também de uma maneira coerente. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Mas enfim, hoje ainda é quarta-feira, ainda tem trabalho durante a semana. Eu espero realmente que ele coloque a formação ideal, né, para esse jogo de sábado, que o Remo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, tá? E pelo que a gente está vendo as movimentações aí, promessa de um público interessante no sábado, a torcida do Remo se animou de novo para dar esse último apoio nessa partida decisiva aí contra a equipe carioca. Bom, agora eu queria conversar com vocês a respeito aí do anúncio, né, do mais novo contratado do Clube do Remo, um novo velho jogador. Ontem à noite, quase meia-noite, tá, o Remo soltou aí nas redes sociais, eu pensei até que era uma pegadinha, porque esse atleta já passou pelo Remo ano passado e o anúncio foi bem parecido, né? O Thiaguinho, que hoje está com 25 anos, e eu coloquei inclusive na arte aí, ó, o anúncio dele quando ele tinha 24 anos, no ano passado, e o anúncio
feito ontem, agora ele já com 25 anos. E assim, chama atenção uma coisa nessa contratação do Thiaguinho, porque ele chega nos mesmos moldes que ele chegou no Remo pro ano passado. Na reta final da primeira fase, faltando pouquíssimos jogos, vindo da mesma equipe, e na equipe que ele estava também não conseguiu ter um desempenho tão interessante assim. Lá na equipe da Jacuipense, e de novo, né, ele vem da Jacuipense, nesse ano de 2023 ele realizou 25 partidas, 5 gols e 2 assistências. Lembrando que ele é jogador de lado, tá? Nesse ano de 2023 ele tem números melhores individualmente do que ano passado. Ano passado ele fez 14 jogos pela Jacuipense e 3 gols, tá? E ele jogou também a Série A2 pelo Taubaté no ano passado. Só que esse ano, assim como o Renanzinho, né, a Jacuipense fez uma campanha muito ruim na Série D, foi o lanterna do seu grupo, né? E nos números individuais, são números até interessantes. Só o que chama atenção, tanto no anúncio do ano passado, né, quanto no anúncio desse ano, é que parece ter uma contratação para dizer para a torcida, olha, a gente se movimentou aqui, tá? Nos últimos dias da janela. A janela vai fechar agora sexta-feira, dia 4, tá? Dia 4 não vai mais poder inscrever ninguém depois do dia 4. Será esse time aí. É só para dizer para a torcida, olha, mais um atleta aí para ajudar na manutenção, né? Já que é uma posição que a gente segue aí na pobreza, né, em 2023. Jogador de lado, é impressionante como o Remo não conseguiu dar sorte nessa posição. Cadê o Laranjeira, que não consegue ajudar? Os garotos da base que nem tem mais chance, já foram até emprestados, né? O Jean Silva, depois de muito tempo, entrou no último jogo. O Renanzinho, que veio lá do Cascavel, tem entrado daquela maneira que ele tá entrando aí, né? Não consegue também ajudar muito. E a gente vai torcer, obviamente, para que o Thiaguinho, que já tem o seu nome caído no bid, já consiga estrear no sábado contra o Volta Redonda. Tomara que ele consiga arrebentar. Mas me parece, é uma contratação muito esquisita, porque mostra a pobreza dos critérios que essa diretoria aí tem adotado nos últimos anos, cara. Uma pobreza e uma preguiça de olhar para o mercado, sabe? Você ir atrás de um cara que já passou por aqui, ano passado ele não conseguiu render nada, porque ele jogou só 2 partidas pelo Remo, ele jogou contra a Aparecidense, um jogo que foi 0-0 no Bainão, e contra o Botafogo de São Paulo, em que o Remo perdeu e ficou de férias lá no interior paulista. É incrível a pobreza do catálogo desses caras aí. Já era pobre quando tinha executivo, mas agora, né? Mas agora sem executivo. E não venham dizer que isso foi indicação do Catalá, porque não foi. Isso aí foi ideia de vocês, que já estão aí na diretoria do Clube do Remo, que vocês conhecem o jogador. E só assim para convencer o jogador, né? Ah, vem nos mesmos moldes do ano passado aí, vem só ajudar a gente aqui, vem só para ajudar rapidinho a gente aqui, porque a gente não acredita mesmo que vai classificar, joga essas 4 partidas aqui, depois tu volta para Jacuipense, né? Ano que vem talvez a gente nem esteja mais aqui na diretoria, aí a torcida nem lembre mais da gente. E essa que pode ser, inclusive, a última contratação da era Bench, né? Já que o presidente provavelmente não vai concorrer à próxima eleição. Enfim. Então, gente, mostra, né, o critério esquisito, o critério, na minha opinião, mais uma vez, irresponsável de contratar um jogador que já passou por aqui, que não conseguiu ajudar em nada. Mas, enfim, Deus ajude que consiga chegar já ajudando a gente, dando assistência, fazendo gol, que ele arrebente. Tiaguinho, boa sorte para você, tá? Que você já possa estrear aí no sábado com uma boa atuação. Mas o critério é bem esquisito, como vários critérios que foram usados nesses últimos 5 anos aí pela essa gestão, bem esquisitos. É isso, galera. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comente os assuntos aqui desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!